Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto. A história de uma terra que literalmente voltou a viver. Nós vamos explorar um método super poderoso de curar solos degradados, olhando para um caso real aqui no Brasil, que mostra o que acontece quando a gente decide trabalhar com a natureza e não contra ela. E essa é a grande pergunta que a gente parte, né? Será que um solo que todo mundo já deu como perdido pode, de alguma forma, renascer? E olha, isso não é só teoria. É história real de um pedacinho de terra lá no Espírito Santo que a comunidade inteira já tinha desistido. O que aconteceu por lá tem o potencial de mudar totalmente o nosso jeito de olhar para a agricultura. Para a gente entender bem essa história, é preciso colocar lado a lado dois jeitos de pensar. De um lado, tem a agricultura convencional. Muitas vezes, a lógica dela é extrair um máximo do solo, sabe? Com uma cultura só, a monocultura, e um uso bem pesado de químicos. Já do outro lado, a gente tem a agrofloresta regenerativa, que a ideia é o oposto: é restaurar, trazer mais diversidade e respeitar os ciclos da natureza. É uma virada de chave fundamental na forma de pensar. Então, vamos lá. Vamos mergulhar de cabeça na solução e entender direitinho como funciona esse modelo que, basicamente, tenta imitar uma floresta. A chave de tudo isso está nos sistemas agroflorestais, os famosos SAFs. É bom pensar neles não como uma simples plantação, mas como um ecossistema produtivo. E o ponto mais importante de todos, que a fonte que a gente analisou deixa bem claro, é que a presença de árvores é obrigatória. Sem árvore, não é agrofloresta. Simples assim. Elas são a espinha dorsal de todo o sistema. E os benefícios? Nossa, eles vêm em cascata. Os SAFs não resolvem um probleminha só. Eles atacam várias frentes ao mesmo tempo. O solo fica mais saudável, a vida selvagem volta, sabe, com abelhas, pássaros, ajuda a combater as mudanças climáticas guardando carbono no solo e, o que é crucial, ainda deixa a fazenda mais forte economicamente. É um sistema que se alimenta e se fortalece com o tempo. Agora, vamos conhecer o nosso estudo de caso, o lugar onde tudo isso aconteceu, o sítio Vale dos Araçás. É aqui que toda essa teoria foi colocada à prova, num cenário bem real e desafiador. Essa citação aqui é muito forte. Pensa no peso disso. Ela mostra o ponto de partida. Não era só uma terra com alguns probleminhas, não. Era uma terra que a própria vizinhança, a comunidade local, já tinha carimbado como caso perdido. O desafio era gigantesco. E o diagnóstico técnico era bem claro. Anos e anos de monocultura tinham sugado os nutrientes do solo. E para piorar, o maquinário pesado deixou a terra toda compactada, dura, feito pedra. A água não entrava, as raízes não cresciam. A terra estava literalmente sufocada. Mas é aqui que a história dá uma virada daquelas. Vamos acompanhar agora como essa terra, que era dada como morta, começou a sua jornada de volta à vida. É a transição do problema para uma solução ativa, cheia de esperança. Essa linha do tempo aqui mostra o passo a passo. Tudo começou no fim de 2018. E o que é realmente incrível é a rapidez com que a natureza respondeu. Em pouco mais de um ano, a mudança já era visível a olho nu. E a jornada continua, com a expectativa da primeira colheita de cacau, que é uma cultura de alto valor, prevista para 2025. Vamos focar nesse número. Mais ou menos 16 meses. Parece pouco, né? E é um tempo surpreendentemente curto para reverter anos e anos de degradação. Isso só mostra o quão resiliente a natureza é. Quando a gente dá as condições certas, ela se recupera numa velocidade impressionante. Tá, mas como eles fizeram isso na prática? Foi com uma combinação de técnicas bem inteligentes. Primeiro, plantaram em curva de nível para fazer a água da chuva infiltrar em vez de escorrer e levar o solo embora. Usaram plantas tipo o margaridão, como adubo verde. Mantiveram o solo sempre coberto com palha, folhas e, muito importante, pararam de usar maquinário pesado que revira a terra. Cada coisinha dessas ajudou a reconstruir a vida ali. E aí acontece uma coisa fascinante. Conforme as árvores cresceram, elas começaram a criar um novo ambiente, um microclima. Elas deram a sombra que o cacau precisava para crescer bem, baixaram a temperatura, protegeram as plantinhas do vento e, com as próprias folhas e galhos que caíam, foram adubando os solos sem parar. Basicamente, a floresta começou a cuidar de si mesma e da plantação. O sucesso desse sítio, o Vale dos Araçás, não é só a história de uma fazenda. Ele se torna um modelo, um exemplo que pode ser copiado. Então, vamos olhar para as consequências maiores disso tudo.
No final das contas, o que a gente vê é uma vitória em 3 frentes. No lado ambiental, o solo melhorou, a biodiversidade explodiu e carbono foi tirado da atmosfera. No lado econômico, a renda aumentou porque agora tem cacau, frutas, madeira e os custos caíram, já que não precisa comprar adubo químico. E no lado social, a comunidade ganha um ambiente mais saudável e um modelo incrível para a agricultura familiar. É um ganha-ganha-ganha. Então, o ponto central de tudo, a grande lição, é essa mudança de mentalidade. A gente sai de um modelo agrícola que só extrai, que só tira do solo até não poder mais, e vai para um modelo que regenera. Um modelo onde produzir comida e recuperar o meio ambiente andam de mãos dadas, um ajudando o outro. E a gente termina com essa provocação. A história do sítio Vale dos Araçás mostra o que é possível em pequena escala. Ela prova que regenerar não é um sonho distante, mas algo prático, real. A pergunta que fica no ar é: e se essa história se multiplicasse por 1 milhão? Imagina o que 1 milhão de pequenas fazendas regenerando a terra poderiam fazer pelo nosso planeta. O potencial é simplesmente imenso.